Olá, eu sou a pastora Suzy, amiga do pastor João Marcos de muitos anos, trabalhando lado a lado, com muitos testemunhos para contar. Ele teve uma vida, um pai pastor da Assembleia de Deus, um grande missionário que viajava o Brasil todo, que é muito parecido com ele, que era a referência dele. Ele tinha uma promessa. Sua tia, profeta Sabina, profetizou a vitória dele, toda a família orava e Deus fez a obra. E ele, apesar de usar muita droga, muita coisa aconteceu, ele chegou até dormir na rua. Mas quando ele teve um encontro com Deus no telefone, com a tia dele, o poder do Espírito Santo entrou naquele telefonema e ele foi numa vigília. E o pastor disse que ele foi natimorto, no ventre da mãe. Ele falou, mentira, pastor. Aí a tia Sabrina falou, não, é verdade, você que não sabe. Olha o demônio saindo de você aí. E aí o demônio saiu e ele saiu correndo atrás do demônio. Teve muitas experiências poderosas com o Espírito Santo numa vigília, onde Deus fez uma cirurgia nos órgãos dele, todos contaminados pelo tempo de uso de drogas, a ponto dele fazer exame e o sangue dele ser igual a uma criança de 12 anos, de tão puro que estava o sangue. Quantos testemunhos do João Marcos. Ele morou ali na Cracolândia, num apartamento, e aí conheceu o Ministério GEAME, que faz o trabalho na Fundação Casa, antiga FEBEM, e na Cracolândia. Ele conheceu a missão Águia, também com o Jorge, começou a fazer o trabalho com o pessoal de rua, com eles e conosco, ajudou a discipular obreiros, colocou um recuperado super difícil, com legião de demônios, na casa dele, fez uma linda feijoada. E esse Gilmar, esse rapaz que ele colocou na casa chama-se Suzuki, e o rapaz que ele colocou em casa, eu disse para ele assim, há risco dele roubar você. Ele falou, não tem problema, Suzy, se ele roubar, não é a mim que ele está roubando a Deus. E aí depois a gente fez um corre para ele ir para o Uruguai, e lá no Uruguai Deus usou muito. Deus usou ele demais no Uruguai. Uma coisa que eu aprendi com o pastor João Marcos é orar. Ele orava 4 horas por dia, desligava o celular e fazia muitos jejuns até 5 horas. Ele aprendeu isso quando foi para o sul, buscando a Deus, fundando igreja. E nesse interim nas igrejas, havia uma igreja que o local era um centro de macumba com uma imagem enorme de Iemanjá. Ele dormia numa tábua que ele colocava 2 tijolos e ele foi riscando aquelas paredes, eles consagrando, jejuando, e ali se montou uma igreja. Ele conheceu o poder de Deus na comunhão ágape. E esse chamado missionário ficou muito forte em sua vida para as nações. E aí, quando ele veio para cá, ele me ensinou a buscar Deus mais antes de uma guerra. Então, às vezes tinha um caso difícil de libertação de demônios, com demônios gadarenos, que a pessoa fica presa, às vezes dentro de casa ou como numa jaula. Ele ficava 15 dias em oração e jejum até que a nuvem baixasse para poder entrar e ter a vitória daquela batalha. Houve uma mulher de Deus que foi satanista, muito usada na mão de Deus hoje, liberta, que ele fez 100 dias de jejum para a libertação dela. Que amor! E ela tem livros escritos e é uma bênção, Quando ele foi para o Uruguai, ele fez vários trabalhos para Deus lá, e ele orou por um caso que estava em coma, e a pessoa voltou à vida. E uma advogada levantou um processo contra ele, chamando de pastor charlatão. E essa advogada caiu doente, e nada fazia ela curar, médico nenhum, situação nenhuma, e ela pediu a oração dele, e Deus honrou o seu servo, que ali orou e ela foi curada. Eu vi testemunho de pessoa que perdeu a pulsação, subindo o monte, o pastor João Marcos orou e a pessoa voltou à vida. Testemunhos fortes e marcantes. Aprendi com ele que a oração é muito importante. E ele fez a vontade do Senhor. Ele foi um exemplo, discipulou obreiros do GEAME, era um paizinho de todos, um grande amigo, um parceiro. E esses testemunhos precisam ser contados para a glória de Deus. Quantas coisas eu aprendi com o João Marcos. Muita saudade. Muita saudade. Porque
era um amigo mesmo. A gente contava as lutas e ele sabia que podia contar comigo, pastora Suzy, com a irmã Vera. Aonde eles estivessem, em que país eles estivessem, nas horas críticas, a gente orava, jejuava. E ele passou muitas provas, momentos difíceis, momentos de ter só arroz e ovo, às vezes só arroz. E eu tinha o privilégio dele poder ligar para mim sem se sentir humilhado, fazer a correria. Amanhã Deus fazia um milagre, já vinha a passagem e ele já ia fazer a vontade do Senhor. No projeto da Casa de Recuperação, da pastora Natilde, recuperada do crime, da prisão, uma mulher cheia de Deus. Ele foi um dos diretores também desse ministério e muitas filhas na fé, que tem ele como um paizinho. Tiveram filhos na fé, filhos legítimos que se tornaram filhos na fé dele também. Ele publicou essa semana um estudo, um testemunho de um dos filhinhos lá do projeto da Natilde. Morou lá em Jundiaí com esse casal que deu testemunho hoje, muitas coisas. E uma coisa que ele sempre me falava era do amor que ele tinha pelos filhos, tanto pelo Leonardo como pela Isidora. E Deus me usou para profetizar o ministério de missões, que o legado ficaria sobre o Leonardo. Então eu quero, Leonardo, que você saiba disso. Eu sou a pastora Suzy e entre em contato comigo, tá bom? 997398610, porque eu tenho algo de Deus para falar com você, de como seu pai falava e orava e o que Deus tinha mostrado em termos de missões para a sua vida. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que a gente possa ter o temor do Senhor de obedecer. A visão dele era que o ministério tinha que ser de tempo integral, que a gente não devia fazer tenda nem trabalhar secularmente, que ele fez esse voto com Deus. E ele passou muitas provas nesse momento, mas Deus deu vitória, a passagem vinha, a coisa acontecia, o milagre chegava, né? E ele ficou muito emocionado na Índia, quando ele, sem falar direito a língua, eles sentiram a unção de pai espiritual, que os jovens falavam e ele conseguia contar com essas pessoas. Então, milagres tremendo. Pessoas com AIDS na Cracolândia. Ele descer e Deus profetizar na vida dele. Eu vi tantos milagres, eu vi tantas coisas. Foi um grande amigo, um grande parceiro. E fiz muitas visitas à casa de recuperação e ele pôde me acompanhar e a gente abençoar vidas. E a gente sempre incansável para cuidar dos marginalizados, dos de rua, dos com drogas. Ministrou ali na Fundação Casa, com o Ministério Ágape, com o Jorge. O pastor Jorge Pinheiro, um grande amigo, que na velha vida foi do PT, foi terrorista, se converteu a um grande pastor hoje, que dá mestrado, e era um grande parceiro dele. Se encontraram os dois, salvos e pastores. E no GEAME que foi esse encontro, que a Helena Mira trouxe o pastor João Marcos para o GEAME, né? Amigo da família toda, Tunísia, né? Leni, todo mundo. Então a gente tem memórias incríveis. A via o pastor João Marcos como um paizinho. O companheirismo de muita gente, Vilma, tantas pessoas foram abençoadas pelo pastor João Marcos, Renê, o Carinho, o Suzuki. Enfim, eu não tenho palavras para dizer quantos testemunhos fortes que Deus não fez. Então precisa registrar isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe.